Então, finalizando aqui a nossa tabela, o que eu vou querer fazer agora é partir para um outro resource, né? Então, a gente vai criar agora o resource de tasks. Então, a gente vindo aqui em tasks, você vê que ele está associado tanto ao projeto, ao desenvolvedor, né? E tem comentários também associados a ele. Então, vamos criar. A gente estava criando até agora, utilizando o PHP Artisan, né? PHP Artisan, make, filament, resource. E a gente passava aqui o nome, né, do nosso resource que a gente queria criar, que a gente quer criar. E eu estava guardando essa informação até agora, mas existe uma maneira automática de você criar todos os campos, né, do filament, né, toda a parte do formulário e tabela, né? O que ele vai fazer? Se a gente colocar aqui --generate, generate, ele vai analisar toda a estrutura de tabela e vai criar os campos relacionados ali e já criar um projeto já meio que pronto para a gente. Eu vou criar aqui para a gente analisar como é que ele vai fazer isso. Então, aqui dentro de Forms, ó, você observa que ele já criou aqui, então, ó, um text input para o title, ele já criou um text area para o description, aqui ele fez um select, né? De Project ID, trazendo aqui então o Project, trazendo o title, né? Formando como, dando como obrigatório esse campo. Vamos até analisar aqui como é que ficou a estrutura na tela aqui de cadastros, né? Ó, vou dar um New Task e observa que ele já criou automaticamente aqui todos os campos aqui que a gente precisa, né? Então, eu tenho o Title, Description e o Project. E a gente só precisa fazer, então, ajustes, né? Aqui, por exemplo, no Description, a gente não quer um text area, né? A gente quer o o Editor, né? Rich Editor, né? Então, aqui em Project, a gente quer fazer... Ele está trazendo aqui, mas a gente pode transformar ele em Searchable. Então, só vai fazer esses pequenos ajustes, né, que a gente precisa. Então, aqui, por exemplo, em Title, eu vou deixar dessa forma. Eu só vou acrescentar um label para ele. Então... eu vou dizer que então é título, né? E no text area eu vou trocar de text area para rich editor. Description, né, também. Ele teve uma outra abordagem aqui, né, que você pode fazer também. Ele deu um column span full. Mesma coisa do que a gente fez anteriormente. Eu vou dar um espaço aqui para a gente visualizar melhor. E aqui ele já está fazendo a relação, então eu só vou tornar esse campo aqui searchable, né? Então, searchable. E a gente poderia criar um projeto, só que aí tem que ser... Só que aí você tem que usar o bom senso, né? Porque na parte de projeto são muitos campos, né, que ele exige. Talvez não seja... o ideal a gente criar tanto campo assim, né? Imagina, ele vai clicar aqui em Project, vai criar toda uma estrutura de Project para criar uma task, né? Geralmente, se ele está querendo criar uma task, né? Seu usuário está querendo criar uma task, aquele projeto ele já tem que estar pronto, né? Ele já tem que estar ok para você estar inserindo uma tarefa dentro dele. Então, acho que aqui não faz muito sentido, mas aí você utiliza a lógica que você precisar, né? Para poder deixar da forma que você precisa. Então, aqui vai ser só isso mesmo. Eu vou atualizar. Aí, como eu deixei o campo pesquisável, né? A gente precisa também dar um preload para ele poder trazer, né, alguns registros. Então, eu vou utilizar aqui o preload. Vou atualizar de novo aqui. E pronto. Já tem aqui, então tá fazendo o load do nosso projeto. Tá como description e project, né? Eu vou criar um label também para eles. Então, eu vou dar aqui como descrição. E aqui eu vou deixar como projeto. Ok. A gente está criando as labels em português e está misturando com coisas em inglês aqui, né? Por exemplo, tá create task aqui, né? Aqui na migalha de pão também, aqui na lateral. A gente vai traduzir, tá, galera, esse editor para português, né? Mas eu quero só seguir um fluxo, uma linha de raciocínio para que a gente não se perca, né? Então a gente está primeiro criando os formulários, a listagem, aprendendo como é que faz toda essa parte, para depois a gente partir para essa
para esses detalhes, né? Por exemplo, trocar aqui de Laravel para o nome do que você precisa, organizar melhor aqui os nossos menus. Enfim, vamos por partes. Então eu vou criar aqui um teste, né? Vou fazer um teste. Então eu vou botar aqui criar task CRUD. Vou dar um teste aqui e vou selecionar aqui então o projeto. Vou dar aqui no Run Project. Vou criar ele. E pronto, ele criou, né? Vamos lá na listagem. E você vai observar que na listagem também, né? A tabela já está meio que construída para a gente também. Então você observa aqui que ele já criou, né, a nossa tabela, já botou aqui o campo de title, project, já tem aqui o campo pesquisável para ambos as colunas aqui, né? E também apareceu um ícone novo aqui, né? Um ícone de toggle, né? Com essa ação aqui, a gente pode exibir ou ocultar alguns campos, né, que são definidos. Você pode definir quais colunas são do tipo toggle, né, ou seja, você pode exibir ou ocultar. Aqui no caso ele definiu o create, a parte de criação, né, a data de criação e de modificação, ele deixou oculta por padrão, mas o usuário pode vir aqui a selecionar e ela já vai ser exibida aqui, né, para você. Então como é que ele criou isso aqui? Então na parte aqui a gente está dentro do método de form, descendo aqui, você observa aqui que os dois campos, né, que eu mencionei, a data de criação e de modificação, ele tem essa inserida aqui o toggable, né? Então aqui dentro ele está falando se esse campo ele vai ser ocultado por padrão. Então ele definiu aqui como verdadeiro, né, para os dois. Por isso que quando a gente abriu a tabela ele já estava oculto, né? Se eu botar aqui como false, ele vai ser exibido lá dentro da tabela, porém a gente vai ter a opção de ocultar, né? Caso a gente queira, clicando aqui, ó. Então essa é a ação do tipo toggle, né? E agora o que a gente precisa? A gente tem a tabela pivô aqui que a gente já fez, né? De tasks, e temos a de comentário. Então eu vou criar agora o recurso de comentário. Então eu vou dar um generate também agora nele. Então eu vou dar um comment, dar um generate e pronto, ele já criou aqui. E da mesma forma, ele já criou aqui a nossa text area, né, para poder colocar o nosso description, né, o nosso comentário. Já trouxe aqui então quem é o desenvolvedor que está atrelado, o projeto e a task, né? A gente está fazendo dessa forma, porém depois é claro que a gente vai colocar lá dentro do nosso projeto a opção de você criar uma task lá dentro, né? E também dentro da task a gente poder criar um comentário lá dentro. Por exemplo, a gente está aprendendo a criar por partes, né? E depois a gente faz essa relação, né, entre os modelos, né? Como a gente precisar. Então, aqui dentro de description a gente vai trocar de text area de novo para rich, né? Text editor. Vou colocar aqui então label. Vou chamar aqui então de comentário. Em developer eu vou colocar também um label. E colocar já aqui também no projeto, né? E por fim, a nossa task, né? Vou colocar aqui como tarefa, né? E beleza, eu vou atualizar lá no nosso painel. Então aqui a gente tem os nossos comentários agora e podemos adicionar um novo comentário. Então aqui já tem um comentário, já está como o Rich Editor, né? Desenvolvedor, projeto, tarefa. O que a gente vai precisar é só fazer o campo ficar pesquisável para todos aqui, né? E colocar o preload. Então aqui em developer a gente vai dar um searchable e também um preload. Copiar aqui e o nosso projeto quanto para nossa task. Atualizar. Pronto. Agora todos os campos estão pesquisáveis. Perfeito. Então eu vou criar aqui um teste de comentário, né? Selecionar aqui um desenvolvedor. Gustavo, projeto Room Projects e a tarefa criar text CRUD.
criou. Vou para a tela aqui de comentários, né, para ele poder listar. Tá aqui, comentário. Da mesma forma que ele colocou aqui a coluna. Ele não colocou aqui os campos, né, para a gente pesquisar, mas a gente pode dar no Developer ou no Project, a gente pode criar lá, né, você já aprendeu como é que faz isso. E agora a gente já tem toda a estrutura que a gente precisa para conseguir fazer as nossas relações, né, entre modelos, né? Mas essa aula já está ficando um pouco grande e aí a gente vai fazer toda essa parte de relação, né, dentro da página de projetos, a gente conseguir incluir tasks, né, listar as tasks que estão associadas a ela. E eu espero que você tenha gostado da aula e acompanha aí, se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito ainda, comenta caso tenha ficado alguma dúvida. E é isso, até a próxima. Valeu, até mais.